Hoje a gente vai fundo numa das histórias mais definidoras de todas, não é? Aquela que, por milênios, moldou o jeito que pensamos sobre pecado, sofrimento e, claro, a promessa de salvação. Vamos juntos desconstruir Gênesis 3. Pois é, essa frase aí na tela é do Martinho Lutero, e ela é bem forte. Para ele, bem no coração dessa narrativa toda, num único versículo estava escondido algo simplesmente extraordinário. Ele chamou isso de proto-evangelium, que seria como a primeiríssima semente de toda a mensagem do evangelho. Então, a grande pergunta é essa, certo? Como é que uma maldição lançada sobre uma serpente de repente vira uma promessa de redenção? Para a gente conseguir entender essa virada, vamos ter que tratar essa história antiga como, sei lá, um arquivo de caso, uma investigação mesmo. Vamos examinar cada detalhe da cena do crime, lá no Éden, para descobrir como uma maldição pôde se transformar em esperança. Certo, então vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O nosso ponto de partida é um mundo que, em teoria, era perfeito, pura harmonia. Só que existia ali uma fronteira, sabe? Uma regra crucial. E a gente precisa entender bem isso. O Éden era esse lugar de ordem total, e o papel da humanidade era cuidar, governar esse espaço. Mas com um limite. E esse comando divino não era sobre uma fruta mágica ou maligna, nada disso. A questão toda era um teste. Um teste de obediência voluntária. Pensa bem, é exatamente isso que dá sentido à virtude, né? Se não houvesse a chance de desobedecer, a bondade seria só automática, não seria uma escolha real. E bem no centro de tudo, tínhamos essas duas árvores. De um lado, a árvore da vida, que basicamente sustentava a imortalidade. Perder o acesso a ela significava expulsão, justamente para evitar que o ser humano vivesse para sempre em um estado de pecado. Do outro lado, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era o teste, o limite da autonomia. Comer dela significava adquirir uma consciência moral, por conta própria. A escolha central fica muito clara então. Era a vida sustentada com Deus ou autonomia moral sem Ele. E é aqui que a história dá uma virada. Um novo personagem entra em cena. E ele não é um personagem qualquer, ele é um catalisador. Alguém que vai usar a coisa mais poderosa que existe, a linguagem, não para buscar a verdade, mas como uma arma. E a genialidade do texto original já começa aqui. A palavra hebraica usada para descrever a serpente é arum. O mais interessante é que ela tem um duplo sentido. Pode significar tanto prudente quanto astuto, malicioso. Essa ambiguidade já define a abordagem do tentador, que é sutil, subversiva. E tem mais. É um jogo de palavras com o termo hebraico paranu, o que sugere que a sua astúcia acabaria por expor a vulnerabilidade humana. O ataque da serpente é, assim, uma verdadeira aula de manipulação psicológica. Acontece em 3 passos bem claros. Primeiro, ela questiona a generosidade de Deus. Pega uma única proibição e faz parecer que Deus restringiu tudo. Passo 2. Ela nega a consequência. Diz na cara dura que o aviso de Deus sobre a morte é mentira. E para fechar, passo 3. Ela calunia o caráter de Deus. Acusa ele de ser ciumento, de ter medo. É um desmonte completo da confiança. E aqui está o ponto crucial de tudo. A gente tende a focar no ato de comer o fruto. Mas a verdadeira queda, a rebelião em si, ela começou muito, muito antes. Começou na mente. A gente vê que o veneno da serpente já está agindo na própria resposta de Eva. Quando ela repete o comando de Deus, ela comete 3 erros sutis, mas fatais. Primeiro, omite a palavra livremente, o que já diminui a generosidade de Deus. Segundo, adiciona uma restrição que não existia, nem tocareis nele, fazendo Deus parecer mais severo. E terceiro, enfraquece a consequência. O que era certamente morrerás, vira para que não morrais, introduzindo a dúvida. A confiança já estava se quebrando. E aqui é importante notar uma diferença. O texto apresenta a Eva como tendo sido enganada. Já a escolha de Adão é colocada de outra forma. Foi um ato de desobediência claro, consciente. É por isso que na teologia do apóstolo Paulo, por exemplo, Adão é visto como o responsável final pela entrada do pecado no mundo. A escolha dele foi de olhos bem abertos. Então, o que acontece logo depois do ato? A promessa era se tornarem deuses, mas o resultado foi o exato oposto. O que veio foi um sentimento profundo de fragmentação, vergonha, medo. A primeira coisa que eles percebem é a própria nudez, que se torna um símbolo poderoso da perda de integridade. E em vez de confessar, de assumir o erro, o que eles fazem? Inauguram o famoso jogo de empurra. Adão culpa Eva.
Eva, por sua vez, culpa a serpente. É o momento exato em que os relacionamentos começam a se quebrar. Ninguém mais assume a responsabilidade pessoal. Mas é no meio de todo esse julgamento e consequência que a gente encontra a grande reviravolta da história. Uma pista, quase escondida, plantada bem nas palavras da sentença contra a serpente. É esse versículo aqui. Ele é tão importante que recebeu um nome, proto-evangelho, que significa o primeiro evangelho. Por quê? Porque ele é interpretado como a primeiríssima promessa de um vencedor futuro, alguém que finalmente vai derrotar a origem do mal. Esse verso estabelece um conflito que vai atravessar toda a história da redenção. Ok, mas quem é essa figura que vai esmagar a cabeça da serpente? A identidade desse vencedor virou um debate teológico gigantesco, e tudo por causa de um pronome. Olha só que curioso. Na interpretação cristocêntrica mais comum no protestantismo, o vitorioso é Jesus Cristo. A base para isso é que o pronome no hebraico original é masculino, ele. Já na interpretação mariológica, forte no catolicismo, a figura é Maria cooperando com Cristo. Por quê? Porque a Vulgata Latina, uma tradução muito influente, usou o pronome feminino, ela. E ainda existe uma leitura simbólica, que vê a semente como um coletivo, ou seja, toda a linhagem justa. Essa diferença toda na interpretação de um versículo é, na verdade, só um sintoma de algo muito maior. Mostra como esse único evento lá no Éden acabou gerando dois entendimentos completamente diferentes sobre a própria condição humana. E aqui a gente chega no ponto central da divergência. De um lado, temos a doutrina cristã do pecado original. A ideia é que a humanidade herda uma natureza já corrompida. Todos já nascem num estado de pecado e, por isso, são incapazes de se salvar por conta própria. Do outro lado, na doutrina judaica, o conceito é de pecado ancestral. Aqui, a alma nasce pura, mas com uma inclinação para o mal. O desafio, então, é superar essa inclinação pelo livre-arbítrio e pela obediência à Torá. Resumindo, de um lado, uma natureza herdada, do outro, um desafio herdado. No fim das contas, a história da queda nos deixa com uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Será que estamos falando de um evento único que aconteceu lá no início da história? Ou será que essa narrativa é, na verdade, a descrição daquela luta diária, da escolha fundamental que acontece dentro do coração humano todos os dias?